E aí, meus amigos e minhas amigas, contadores e contadoras, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast está especial, que eu estou aqui com o Conrado, CEO da Elementare. Conradão, muito obrigado pela presença. Tudo bem, meu cara? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Também com a Vanessa, nossa diretora de operações, a figura carimbada aqui no podcast. É um prazer estar de volta. Legal. Pessoal, esse podcast vai ser diferente. Esse vai ser um podcast, meio case de sucesso. Vamos lá. O Conrado é o nosso cliente. Quanto tempo você está com a gente, Conrado? Mais ou menos? Vai fazer um ano. Um ano, né, com a gente. Um ano mês que vem. E a gente te trouxe aqui porque é só a gente... o começo, hein? É só o começo. A gente te trouxe aqui porque você é um dos nossos embaixadores. A gente te explicou aqui que qual que é o grande objetivo da gente ter um embaixador. É a gente ter realmente na base empresas contábeis, contadores que realmente têm interesse em fazer o negócio dele crescer. E você é engajadaço. Você realmente... É um pouco chato, né? Não é nada. É necessário. A gente sente até essa falta dos contadores que realmente entendem a necessidade e o papel do marketing, de vendas e de tudo isso dentro da gestão do negócio. E o objetivo de te trazer hoje, Conrado, é justamente para a gente poder falar para o contador que muitas vezes, às vezes ele tem marketing, às vezes ele não tem, e o que ele pode, de fato, esperar, o que dá certo, como que é o caminho para trilhar uma jornada igual você está trilhando de, cara, ter lead chegando, ter um site com tráfego, ter lead chegando, fazer anúncio, conseguir tratar o lead, conseguir fazer uma... A gente entender como é que é esse processo de marketing e vendas voltado para ter o resultado. Então é disso que nós vamos bater um papo hoje. Ah, legal, bacana. Vamos começar falando da Elementare, né? Conta um pouco para a gente aí da sua história, trajetória, Elementare? Da Elementare. Tá, não, beleza. Vou falar um pouquinho. Posso falar desde o começo mesmo, né? Vamos lá. À vontade. Eu comecei minha jornada profissional como auditor. Eu trabalhei em grandes empresas de auditoria, tanto regionais quanto multinacionais. Minha última empresa de auditoria foi a Grant Thornton, ontem eu já tinha passado pela Ernst Young, que é uma Big Four, né? E eu trabalhava viajando muito. Só que quando o meu filho tinha 6 meses de idade, eu viajava tanto que nesses 6 meses eu tinha ficado com ele só 2 meses. Eu falei, eu não vou ver esse moleque crescer. E decidi sair da auditoria. Quando eu saí da auditoria, eu abri para mim uma empresa de consultoria. Eu fazia implantação de controle interno em médias e grandes empresas. Eu trabalhava normalmente para empresas entre 30 e 50 milhões de faturamento ali anual, né? O que era meu papel lá dentro? Eu ia organizar as informações financeiras para que as empresas, as pessoas pudessem começar a tomar aquela informação para tomar decisão, né? Então, assim, e eu ficava assustado, né? Como é que uma empresa de 30 milhões de faturamento, ela é desorganizada e não sabe nem o fluxo de caixa dela, né? Como é que ela não sabe a margem dela? E me chamavam para organizar isso nesse porte, né? E eu comecei a tentar entender essas empresas, o que acontecia nessas empresas. Então, qual era o cenário normalmente que eu via? Eram empresas familiares, né? Que, sei lá, 20, 30 anos de jornada, essas empresas. Então, há 20, 30 anos atrás, era um cara, um empresário, sozinho, com boa vontade de fazer um negócio. Então, eu gosto de usar um exemplo de um frigorífico, né? Esse cara abriu um frigorífico no bairro dele, ele fazia os cortezinhos de carne e tudo mais, ele fazia um produto legal, cortava, não vendia porcaria para ninguém, fazia a carne bonitinha, direitinho. E ele começou a atender muita gente. Então, só que o cara fazia tudo. Ele era o cara que comprava, o cara que cortava, o cara que atendia o cliente, o cara que fazia o financeiro, ele fazia tudo. Então, ele começa a entender o negócio dele, que ele não vai dar conta sozinho, que ele tem qualidade, ele está crescendo. E aí, o que ele faz? Ele vê o negócio dele e fala assim, o que eu sou bom? Eu sou bom açougueiro. Então, todo negócio tem 3 vertentes. Operação, a parte financeira e a parte comercial. O cara pensa assim, o meu comercial é a qualidade do meu produto. O cara vai vir aqui na porta porque ele quer o produto bom. Então, o meu comercial eu faço relativamente bem. Operacional sou eu que corto, então eu estou garantindo a qualidade aqui. Eu estou ali perto dos açougueiros, estou garantindo a qualidade. Agora, o financeiro, esse trem só me toma tempo, enche o saco, e eu não consigo ter resultado nenhum com isso. Ficar pagando continha não vai me dar dinheiro. Então, o que esse cara faz nessa época? Ele vai lá e contrata alguém para fazer o financeiro para ele. Já vai fazer o caixa, vai fazer ali todos os pagamentos, vai cuidar dessa rotina para ele, né? E aí, o que ele vai fazer? Opa, resolvi meu problema, coloquei alguém lá. E ele coloca normalmente alguém de confiança. Sei lá, o primo, um vizinho, alguém que está estudando administração. Alguém da família. Alguém da família.
e vai tocar o barco, né? Só que como ele tem um produto bom, colocou essa pessoa lá, opa, saiu aqui. Não, vai lá. Colocou essa pessoa lá, está resolvendo e começa a crescer. Atende o bairro inteiro, todo mundo vem do bairro comprar com ele, ele vai e abre uma outra unidade no outro bairro. E começa a crescer, começa a vender lá bem também. De repente está em 3 bairros, no ano seguinte já está em 5 bairros. E essa pessoa lá fazendo financeiro para ele, pagando e recebendo tudo o dinheiro, sentando o pau, ele trabalhando e a pessoa recebendo, né? De repente ele já está em outra cidade, de repente ele já está vendendo para o estado inteiro, e aí, de repente, ele se vê não mais como um açougue do bairro. De repente ele é uma distribuidora de carne. Por quê? Porque ele tinha um produto bom. Só que quando ele é uma distribuidora de carne, o que acontece? Ele não concorre mais com o açouguezinho do bairro ou o supermercado. Ele está concorrendo com Pif-Paf, com Marfrig, com Friboi. Então, quando ele chega nessa situação, ele cresceu a vida inteira. Chega numa situação que ele vê, não estou crescendo mais. Por quê? Porque não tem mais crescer com volume, só volume. Ele tem que crescer estrategicamente. E para crescer estrategicamente, ele precisa de informação. E aí ele chega lá para esse financeiro dele aqui, o que eu sou bom? O que eu ganho? Quanto que eu ganho aqui no meu produto? Aí o cara pergunta para ele, mas eu não sei. Faço nem Qual que é ideia. o meu fluxo de caixa? O cara, não sei. Isso aí é de pagar ou é de receber esse trem que você está pedindo? Por quê? Porque a vida inteira, nos últimos 20 anos, o cara lá do financeiro fazia o quê? Pagava conta e recebia de cliente. E estava dando certo até então. Exatamente, ele não foi formado, ele não foi forjado para gerar informações gerenciais. Aí os caras me chamavam para organizar legal, isso cara. internamente, né? E aí o que eu pensei? Poxa, se eu chego nesses caras aqui grandões e organizo eles e consigo dar informações para eles de margem, de retorno, de produto, no açougue eu ia começar a falar, eu sou bom em quê? Sou boi, porco ou frango? Onde que eu ganho dinheiro? Onde que eu tenho que Onde que investir? a minha margem é maior? Onde que a minha margem é maior? Onde que eu consigo recuperar mais meu investimento? Eu conseguia dar esse tipo de informação para o cara, né? E eu pensei, se eu estou atendendo esses caras aqui relativamente bem, imagina se eu tivesse conhecido esse cara 20 anos atrás. Nossa, se tivesse começado a organizar desde Desde 20 anos atrás. O que ele cresceu hoje em 20, 30 anos, ele poderia ter feito em 10, porque teria a informação na mão e poderia direcionar mais ainda os investimentos. E com isso eu criei a Elementare. Nossa, que legal, bicho. Como é que foi a Elementare? Arrepio. Qual que é a ideia da Elementare? É trazer gestão financeira de qualidade para todo e qualquer negócio. Então, se o cara é médio, grande ou pequeno, ele contratando a Elementare, eu consigo dar informações financeiras para ele direcionar o negócio dele na melhor direção. Esse é o objetivo da Elementare. Disponibilizar informação para tomada de decisão. Pô, nossa, que storytelling, como diz nosso amigo. Que E storytelling. isso foi um ponto que a gente conversou hoje no horário do almoço, que tem muita empresa que não começa com plano de negócio, com a contrato social, com tudo isso organizado. Ele começa a dar certo e lá na frente ele entende que ele precisa organizar. Quantas pessoas que vocês veem aí no dia a dia que vende brigadeiro, o brigadeiro é bom, e de repente ela está abrindo uma indústriazinha, ela tem um salgadinho legal, ela vendia ali para o bairro, de repente ela está vendendo para outro. Abre uma indústria. Isso é muito comum, esse cenário. Ô, Conrado, então uma coisa que isso aconteceu comigo, eu já até falei com os meninos aqui. A falta de clareza, exatamente aonde que você ganha e perde dinheiro, é tão importante pelo seguinte. Quando eu abri o contador agora há 5 anos atrás, os primeiros 3 anos, 2 anos, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu tinha pouco cliente, o faturamento era pequeno, mas eu ganhava muito dinheiro. À medida que quanto mais cliente entrou, quanto mais faturamento aumentou, eu só via eu perdendo dinheiro, diminuindo, ao ponto de empatar, depois de repente começa a perder, você fala assim, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Eu sou uma pessoa que cuida do financeiro, eu não estou roubando de mim mesmo. e é justamente isso. Agora, você imagina, eu tenho... É porque você foi crescendo e, de novo, você foi uma vítima desse estado que eu contei agora. Você foi atendendo clientes, você foi fazendo, você foi pagando e recebendo. Pagando e recebendo. Exato. Só que você não conseguia parar para ver o número. Era você que estava fazendo, mas você nunca parou para analisar o número com qualidade. Você podia até ter informação, mas como você estava ali preocupado em fazer o SEO, entregar a estratégia, você não parava para analisar o número. E realmente é difícil de parar para analisar o número. Hoje eu crio os números para os meus clientes. Pô, que legal, cara. E traduzo para eles. Mas eu sei que às vezes ele ainda não vai conseguir ver tudo.
mas pelo menos ele já tem um bom caminho andado. Ô, Conrado, e a Elementar tem 4 anos, né? Vai fazer 5 Vai fazer agora. 5 anos. Não, fez 5, mentira, nós estamos, fez 5 de Fez- setembro, mês passado. Aí, ó, fez 5 de setembro. A gente é mais ou menos a mesma idade. E qual que é o perfil de cliente hoje que você atende mais na Elementar? Majoritariamente serviços e condomínios. A gente tem muitas empresas de serviço, né? Que a gente é bom. Serviço a gente é bom mesmo. É, né? É. E condomínio também a gente tem um grande volume de condomínios, que a gente atende muito bem em condomínio. Se adaptou muito bem a nossa forma de trabalho aos condomínios. Eu falo isso em relação ao BPO financeiro, tá? Eu falo em relação ao BPO financeiro. Que nós temos contabilidade e BPO financeiro. Como né? é que é esse serviço de BPO financeiro seu? O serviço de Explica BPO pra gente. financeiro é a terceirização de toda a rotina financeira de uma empresa. É o contas a pagar, é o contas a receber, é a conciliação bancária, é a organização das despesas. Então, assim, a gente cuida de todas essas rotinas do Então, eu dia não a dia. precisaria ter alguém do financeiro, por exemplo. Eu poderia Você terceirizar não precisaria. Você da pode sua terceirizar. empresa? Nossa, que legal, cara. Exatamente isso. Nós vamos criar meios de comunicação. Tudo que você vender, você me passa. Tudo que você for contratou um novo funcionário, a gente organiza o meio de comunicação, vou receber todo mês, eu já vou organizar aquilo ali para poder pagar seu funcionário. E como eu já estou pagando, recebendo, lançando, controlando, para eu gerar as informações para você... É isso É muito aqui. mais fácil. Exatamente. E tem uma coisa, né, Conrado? Por exemplo, se eu contratar uma pessoa aqui, por exemplo, estou com uma vaga aberta de assistente financeiro, administrativo. Aí vai vir uma moça aqui amanhã para fazer entrevista. Olha que coisa interessante. Ela é uma assistente nível assistente. O que ela vai me entregar é um relatório de nível assistente. Exatamente. Muitas vezes eu vou pagar, por exemplo, eu não sei quanto que é o seu serviço de BPO, mas, por exemplo, ela eu vou pagar uns R$ 2.500 de salário, mais encargos, mais ticket, mais passagem, vai me sair por R$ 4.000. De repente, pelos mesmos R$ 4.000, eu pago uma empresa de BPO que vai me entregar não de nível assistente, mas que vai me entregar de um nível de um auditor contábil da Deloitte, da Price, da onde que você veio. Então, quer dizer... Bora conversar, então. Mas assim, se você parar para pensar, vale muito mais a pena, nesse caso, terceirizar. É exatamente Não esse só sentido. não assim, na minha visão, não por uma questão de valor de economizar ou sair mais barato ou mais caro, mas você me entrega um nível de profundidade, de número, muito mais eficiente do que uma assistente me entregaria. Em alguns casos, Almir, eu consigo até te falar que a gente mudou o empresário, analisando a informação, de tanto analisar, que mesmo que você tenha, eu te dei o relatório, às vezes fosse nem com o relatório na mão, com as informações na mão, você sabendo seu ticket, sua margem, seu fluxo, mesmo com isso na mão, você não vai conseguir parar para analisar. Ou você não sabe ler esse dado, o que fazer com o Exatamente. dado. Às vezes lê, mas não consegue interpretar. E aí, Ou às vezes tem medo de ler. Eu tenho medo, às vezes, de ler, você acredita? Não é brincadeira, não. Eu tenho medo. Porque se você. eu vejo, tem muita gente que foge. Você foge, porque quando você dá de cara com a sua incompetência ali, porque uma coisa é você achar, outra coisa é alguém te falar, cara, você não é tão bom igual você pensa. Mas aí que tal, Mi? Esse é muito importante isso que você falou, que é o que eu vejo em muito empresário também. Às vezes ele não é que você não é bom, porque, cara, você emprega quantas pessoas hoje? Aqui vai 40, Pois é, e você começou sozinho. sozinho. Então você não faz uma coisa ruim. Só que às vezes você tem mais custos do que o necessário, às vezes você cobra um valor menor do que o que poderia ter sido cobrado. E às vezes você vai se estruturando de uma forma que incha tanto os seus custos que poderia ser feito de forma diferente. Perfeito, Você não Conrado. para analisar isso. Perfeito. Você só está rodando, você está rodando. E a máquina está ficando inchada. Se você parar para analisar, e é isso que a gente faz. Olha, é o stopzinho ali no mês. Legal, cara. Essa aqui, olha o que está acontecendo aqui. Por que você fez isso aqui? Ó? O que isso aqui te gerou? Legal, cara. O que essa informação te... Por que você contratou esse monte de gente agora? Eu vou crescer. Não, então espera crescer, amigo. Calma. Cara, aconteceu uma coisa com a gente no mês passado, que é exatamente isso que você falou. A gente mandou quantas pessoas embora no mês passado? 7 pessoas, né? 7 ou 8. 8. Nós mandamos 8 pessoas em uma semana embora. E sabe o que aconteceu? Nada mudou na empresa. Sabe o que quer dizer? Que eu estava Sim. pagando 8 pessoas à toa. E 8 pessoas, Conrado, me custava quase R$ 30.000. Eu falo assim, eu também... À toa. Eu também, a gente fala assim, mas eu também já fui vítima disso. Sabe por quê? Hoje a minha empresa tem 12 funcionários. E eu tenho 120 clientes.
a minha empresa... Nossa, com 5 anos você tem muito cliente, hein, Conrado? Sim, eu acho que eu estou bem. Nossa, tá doido, senhor. Com vocês, esse trem está dando uma exponencializada. Nós vamos falar disso aí. Mas eu já cheguei a ter 18 funcionários com 60 clientes. Loucura, não havia essa necessidade. É um nível que não mas precisa. por quê? Porque eu fui também no ciclo. Eu estava estruturando, em 5 anos, querendo ou não, Almir, 5 anos, é uma empresa que está nascendo. Nascendo, é bebê. Exatamente. Você nem sabe o que é empresa Quantas ainda. vezes você errou? Quantas vezes você teve que testar? Então, assim, eu não me culpo por ter 18 funcionários, hoje eu ter só 12. Eu tive que ter esses 18 para conseguir enxergar os meus erros, para chegar a ter os 12 hoje. E a minha questão, entrando nisso, foi uma questão muito mais de ego do que de qualquer outra coisa. Porque quando você se ilude, você está contratando muita gente, o que você pensa? Tô bem pra caralho. A empresa está crescendo e Tá é crescendo. bonito você falar, eu tenho 50 funcionários. Mas aí você chega depois, no final do mês, na hora que chega o líquido, o contador manda o líquido de pagamento, que você olha assim, você fala assim, o trem tá tão bom igual eu pensava, não. Exatamente. E é justamente porque, às vezes, o ego do empreendedor, muitas vezes, cega ele. Uhum. E ele quer, e se vê a empresa cheia, lotada, vê um tanto de gente, home office, você acha que, na verdade... E quando você vai acostumando a acompanhar os números, você começa a errar menos nesse sentido. Menos. Entendeu? Então, assim, uma coisa que é muito comum em prestadores de serviço, por exemplo, não, fechei 3 contratos, eu preciso contratar gente. Opa, será que realmente precisa? Né? Será que eu cresci esse tanto? Às vezes eu fechei R$6.000, vou contratar um cara de 3. Pra quê? Para quê? Não vou nem ganhar dinheiro. Exatamente. Entendeu? Essa parte de ter as informações de o que gera receita e o que gera custo ajuda muito nessa tomada de decisão. Isso. Quando a gente foi fazer essa última análise que a gente fez aqui, a gente viu a nossa operação, o quanto estava dividido para cada um e o quanto cada um conseguia comportar sem perder a qualidade, pelo contrário, aumentando e tirando e reduzindo o nosso custo. E eu acho que ainda vocês estão na frente ainda, devido a não ter freela. Ô, Conrado, isso eu levo como regra aqui. Eu tenho uma coisa que eu penso que é o seguinte: eu não posso ser descuidado com o meu negócio. Eu não posso negócio, cara, dinheiro não aceita desaforo. Sim. E assim, principalmente no Brasil, parte trabalhista é o negócio que mais toma dinheiro do empresário. E assim, a gente em 5 anos, cara, eu estava te falando assim, a gente nunca teve uma reclamação trabalhista, a gente nunca teve um WhatsApp de um funcionário, por exemplo, enchendo o saco da gente por causa de algum FGTS, a gente nunca teve um FGTS atrasado, nós nunca atrasamos o salário. Porque eu levo essa questão de pagar funcionário, eu sou bunda mole também, tem isso. Eu sou bundão. Mas por quê? Porque é um barato que sai muito caro. Às vezes, o cara vai ganhar 3.000, vai custar 6, eu prefiro pagar ele 5 por fora. Só que esse 5 por fora vai virar 30 depois na justiça. Exatamente. E na hora que você tomar a bordoada da justiça, não adianta chorar mais. E quando isso acontece, não vem um funcionário só. Um chama o outro, que chama o outro, que chama o outro, e vira uma ação em conjunta. Eu vou falar com vocês, tá? A minha mãe trabalha em sindicato. Minha mãe trabalha em sindicato há mais de 30 anos. Conhece tudo, então, Sabe o que ela fala? Como é que chama PJ e freela? Ela chama de poupança. Nossa. O sindicato chama de poupança. Esse vai virar um corte. E é realmente. O sindicato chama de poupança. Deixa ela descansar. O cara vai entrar e vai ganhar. E com razão. Exatamente. Porque o empresário foi Juninho. Em todos os contratos, tá? Mesmo que o contrato seja escrito lá, esse contrato não tem vínculo trabalhista. Não, mas tem vínculo trabalhista. Dizem que são 3 regras, 4, né? 4. Como é que é? Você sabe? Subordinação, remuneração, horário... subordinação, remuneração, enfim. E pessoalidade. Que só ele faz. Ou seja, é muito fácil. O cara é funcionário, ele vai chegar no horário... Ele é subordinado. Ele é subordinado, então é muito... O serviço é de 8 às 18. Ele tem que cumprir a carga horária. Você pode colocar um contrato, contrato de pó de pilim-pim-pim, que chama o contrato. Mas se tem as características de CLT, ele vai ganhar. E não precisa ter as 4 não, tá, gente? Tem juiz hoje que só 2 já fala, é CLT. Ô, Conrado, e que você tem muito cliente de serviço, né? E o que você fala com seus clientes de serviço que tem aqui tanto de fila lá? O que você sugere para os caras, geralmente? Eu sempre recomendo. Primeira coisa, né? A gente vai aprendendo com o negócio, né? Coisa que a gente vai evoluindo com o nosso próprio negócio. Eu criei hoje um documento chamado Matriz de Riscos e Pendências.
Nossa, que legal. Olha. Todos os meus clientes, eu tenho um relatório que eu mando legal, para cara. eles que fala, olha, esse aqui são os riscos do seu negócio que eu tenho conhecimento. Nossa, que legal. Anota aí, Vinícius. Tô anotando. E essas aqui são as situações que você tem que se atentar, que senão pode te gerar algum risco. E com isso, eu falo para eles, olha, você tem um risco de PJ, você tem algum risco de uma receita divergente. Então, todos os riscos que eu consigo identificar, eu consigo passar para ele, através desse relatório, né? E eu tento... Isso de 4 meses você revisita isso em algum período? Sempre assim? que eu vejo um novo risco, eu atualizo o documento. A gente recepciona o cliente, entende o negócio com o cliente, e a partir disso eu vou ver, olha, você tem PJ? Opa, então já coloca lá, matriz de risco, risco de pejotização. Já coloca lá no risco. Você tem operações entre partes relacionadas, que é empresas, né, que emprestam dinheiro uma para outra. Opa, já coloca lá risco de OF, por exemplo, né? A gente vai entendendo o negócio e já vai fazendo isso. Anota isso aí que eu vou perguntar para ele off depois, porque eu acho que esse risco aí eu devo ter. Porque nós somos 2 empresas aqui. Sim, e direto a gente muito faz a dobradinha. comum. Muito. E, Eu assim, nem sabia que tinha esse risco aí. Existe. Qualquer transferência entre Eu faço o tempo inteiro isso. sócio, entre empresas, Eu faço isso o tempo inteiro aqui. existe um risco chamado partes relacionadas. Ou seja, você está emprestando dinheiro de uma empresa para outra e qualquer empréstimo, seja de pessoa física para jurídica, seja qual a relação for, qualquer transação financeira, existe a incidência de OF. Então, existe o risco de OF. Qual que é esse? Aí vamos falar, né? Qual que é o risco? 0,48, salvo me Mesmo engano. assim. Durante Se fosse 0,1. Durante 5 anos você passa dinheiro de uma empresa para outra, somatória. eu vou ter que pagar Exatamente. 50 mil de imposto. Exatamente. Que vai Então, bloquear assim, da minha conta se eu nem saber que está... Então, assim, qual que é o grau do risco? Eu não sou... Você não me paga para te falar se tem muito ou pouco risco. Eu tenho que te falar que tem risco. Entendeu? É, mesmo quando o cara dirigir sem carteira de motorista, você fala, quantos por cento de chance de cair na brita? Eu não sei, ué. Parar no rotativo. Eu sei que você está errado e Parar ponto. no rotativo e sem rotativo. Pronto, eu não posso adivinhar quando que o fiscal vai vir e vai te multar. Mas eu posso falar que você está errado. Exatamente. É isso Legal. mesmo. Então, assim, são só essas coisas. A gente faz isso no começo e sempre que a gente vai acompanhando o negócio e vai vendo alguma situação, eu já mando um e-mail para o cliente, olha, você tem esse risco e já estou adicionando a sua matriz de riscos e pendências. Oh, que legal. Ô, Conrado, você tem um perfil da sua empresa, um perfil muito diferente dos contadores que a gente está acostumado. Eu acho que vem muito dessa sua vivência Por isso que eu de gosto de Big contar Four, historinha. de Big Four, de empresa maior, porque você tem uma maturidade de negócio muito mais aprofundada que muitas vezes os nossos clientes têm. Sim. A gente gravou um curso, um conteúdo de onboard na contabilidade. A gente trouxe um cliente nosso aqui para explicar para a gente como que é o onboard dele. Mas, assim, talvez você tenha 2 ou 3 clientes que têm algum onboard definido. Você falou agora de uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. Eu achei fantástico essa matriz de riscos e Pendências. pendências, que eu achei fantástico. E eu falo para todo mundo fazer, amigos meus contadores, outros contadores, faz isso, gente. Isso vai te dar segurança. É uma Não coisa é porque o cliente pode falar assim, mas meu contador não me avisou. Avisei, eu li aqui o documento que eu te mandei em março. Exatamente. Isso acontecia comigo com muita frequência. Porque na hora que a bomba vem, quer passar a bomba para alguém. Exatamente. Ele quer colocar em alguém. E aí eu fui vendo essas coisas. O que eu posso fazer para reduzir essas coisas, gente? Eu converso com o cliente, às vezes uma conversa não é uma formalização. Então, assim... O que é uma formalização? Exatamente. Ele me falar que ele tem um PJ, não quer dizer que eu falar com ele que ele tem um risco de PJ. Não quer dizer que você documenta. Exatamente. Eu não vou provar para ele futuramente, se alguém entrar que eu avisei para ele isso. Então, por isso que eu criei esse documento, essa matriz de riscos e pendências. Legal demais. Para organizar essas situações. Ô, Conrado, e vamos falar um pouco da nossa parceria. Você tem a Elementar, você criou ela há 5 anos. Sim. 120 clientes. E o que te levou a buscar marketing, vendas? O que te levou para um caminho desse aí? Sinceramente, foi os 4 anos fazendo coisa errada. Foi 4 anos fazendo coisa errada. Como é que era a sua vida aí nesses 4 anos? Então, beleza. Eu decidi... Posso contar de novo a jornadinha? Lógico. Claro. Então, lá atrás a gente sempre sabe, né? Tem que investir em marketing, você tem que investir. Todo mundo fala, né? Vamos lá, falar de negócio, todo mundo fala. As vertentes ter financeiro bem estruturado, tem que investir em marketing, né? Então, beleza. Sempre pensei nisso. E aí eu comecei fazendo o que todo contador faz. Vamos para a rua e vamos correr atrás de quem a gente conhece e tudo mais. Depois eu fui para alguns grupos de empresário, me apresentar nesses grupos de empresário. Não foi tão eficiente.
Não foi tão eficiente. Esses café da manhã, 6 da manhã aqui, pô. Exatamente. Eu sei. Famoso BNI, não sei se você já ouviu falar, né? Já. Então, Já vai umas 30 vezes. já participei do BNI, não foi tão eficiente na minha estratégia para mim. Tive negócio, tenho bons clientes hoje que são do BNI, mas não pode viver só disso, né, Conrado? Não, exatamente. E eu consegui... A estratégia que eu tenho com vocês me gera mais negócio que o próprio BNI, comparativamente. E eu posso falar isso em números, inclusive. Então, foi errando isso. Claro que eu vou fazer um corte com a capa. Tá agora mais poderoso que o BNI, com certeza. Já separa o corte aí. Vamos lá. E aí, eu fui errando, fui fazendo esses contatos, só que chegava no... Você vai para a rua, você conhece até um X número de pessoas. Você não consegue acessar tantas pessoas. O máximo que eu fiz indo para a rua, eu consegui trazer. Fui para o BNI, batia, não trouxe muita gente. Aí você vai fazendo algum bom trabalho, né? E as pessoas vão te indicando, vai trazendo gente, só que eu não queria ficar só por indicação. E aí, eu mesmo tentei fazer o meu marketing. Né? Totalmente despreparado. É igual eu tentando meu financeiro. Exatamente. Deve ser assim. Eu acho que foi mais ou menos isso. Totalmente despreparado e só com o conceito do que era bom. Qual que era o conceito que eu tinha lá no começo? Marketing de conteúdo. Falei assim, não, eu mesmo vou fazer meu conteúdo. Eu mesmo vou estruturar esse negócio, eu sei o que eu faço, eu vou escrever sobre isso, né? Então, eu tinha uma rotina eu contratei uma ferramentazinha, pode falar o nome de ferramenta? Pode. Eu contratei um MLabs. A gente utiliza também. Gestão de redes sociais. Eu contratei o MLabs e diariamente sincronizei todas as minhas redes sociais e diariamente eu escrevia um postzinho. Mas já faz mais que muito contador. Eu fazia isso diariamente. Só que eu publicava 2 por semana. Eu fiz isso durante mais ou menos uns 6, 7 meses. Quanto eu tive de resultado disso? Nada. Ninguém nunca me procurou com isso. Falei, então estou fazendo alguma coisa errada, né, gente? 6 meses escrevendo diariamente conteúdo, postando, fazendo coisa divertida, fazendo coisa diferente, dando informação, e ninguém nunca me procura, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? E realmente estava. Porque o marketing não é só o conteúdo em si, tem toda a estruturação e a estratégia por trás, né? Então, assim, falei, eu preciso disso. E aí, de novo, eu fui para o mercado, comecei a procurar, e ainda não cheguei em vocês. Eu fui para uma outra empresa, uma conhecida minha, do BNI, fez o marketing para mim durante um bom tempo, teve bons resultados, mas eu não tinha conversões. Não conseguia vender. Não conseguia vender. Então, assim, e não gerava leads também. Por quê? A estratégia não era feita adequadamente para a geração de leads. Era mais tráfego. Foco em geração de autoridade, visibilidade, curtida. Não era o meu foco. E não paga boleto, né? Exatamente. A gente costuma dizer que isso são métricas de vaidade. É bonito você ver um monte de seguidor, curtida no Instagram, mas o boleto no final da conta. As pessoas lendo seu blog, as pessoas acessando seu conteúdo, mas, porra, tem que vir. Lógico. Desculpa eu, porra. Vamos lá. Tem que vir, tem que converter, né? Tem que converter. E aí eu cheguei num determinado momento que eu falei, olha, não está trazendo meu resultado, não está gerando as leads. Eu também era um pouco resistente, também me coloco culpa em mim dessa situação, porque eu não investia em busca paga. Eu não investia em busca paga. Quer dizer, eu investia, mas era, sei lá, insignificante, era R$400, coisa assim, né? Acho que nem isso na época. Era só para falar que não tinha. Então, não me trouxe resultado. Isso também não é insignificante, né? Não é insignificante. R$400 dependendo da estratégia, mas... Mas eu analisando... Mas, hoje claro, eu acompanho diariamente, né? Até por isso que eu falo que eu acho que sou um pouquinho chato. Não, né? Não. Você pensando que um clique na sua página, no meu caso hoje, está R$3, R$4. Então, assim, isso acaba num estalar de dedos. Acaba numa tarde. E o problema acaba que o valor em si, dentro de uma estratégia mal feita, acaba sendo irrisório. Só que se você somar um ano, R$400 por mês, sem gerar resultado nenhum, é dinheiro jogado fora. Não, mas assim, eu não vou falar nem que foi uma estratégia mal feita. Não foi estratégia direcionada para o que você precisava. Exatamente. Não foi estratégia. Então,
não estruturei uma estratégia legal e também não tive o engajamento legal. Então, tá vendo? Só de 6 meses, depois mais um ano. Eu estou falando de 1 ano e meio dessa jornada aí, fora os anos atrás que eu tentei só na indicação, né? E aí eu pensei, acabei finalizando o contrato, olha, não estou gerando resultado, eu precisava de mais resultados. Tive vendas sim, tá? Não vou falar que não tive boas vendas também, mas não era o que eu esperava, né? O que sua empresa precisava, né? O que eu precisava, não era o que eu precisava. E aí, parei com ela um tempo, falei, agora eu vou ficar um pouquinho, deixa eu ver o que eu vou fazer da vida. Mas eu vi que não ia ficar só... Não adianta você ficar esperando só indicação, você ficar esperando só que os outros batam na sua porta, isso não vai funcionar. Não faz numa empresa crescer hoje? Não faz, não faz. E assim, eu quero crescer. Eu acho que eu estou só começando. Muito legal. E aí eu comecei a pesquisar empresas de marketing. Novamente, eu voltei a pesquisar empresas de marketing. Só que eu falei, agora eu vou fazer um trem nichado. Vou correr atrás de gente que entende do meu nicho. Do seu mercado, né? Do meu mercado, né? E aí eu comecei a pesquisar empresas de marketing para contabilidade. E eu achei, acho que 2. Vocês e mais uma, de São Paulo. Acho que é São Paulo mesmo. O capeta tenta se falar o nome. Dá 7 anos de azar. Não, pois é. Eu achei vocês 2, mas aí eu, sinceramente, achei a proposta de vocês melhor do que a deles. Mais próxima, que é o que eu busco, né? Que é o que eu sou chato. Estão mais próximo de vocês. E querendo um mineiro, né? Tá do lado aqui. Aqui do lado. Querendo um mineiro, eu acabei fechando com vocês, né? E dali, apanhando já 4 anos antes, eu falei, não, agora vamos fazer esse negócio direito. Sentei com vocês, entendi a estratégia de vocês. O Pedro me explicou muito bem a estratégia de vocês. Depois a Vanessa entrou e começamos a colocar essa estratégia para rodar, né? E no começo ainda não gerava resultado, mas em 3 meses eu comecei a ter leads. Legal. E tinha leads, mas não convertia. E aí, uma dica de uma pessoa de vocês aqui que eu acho que mudou o cenário para mim, que fez eu me atentar e começar a ter mais conversões. Foi uma dica de vocês. Não lembro quem foi, tá, gente? Falou assim, Conrado, a chance de você converter uma lead, se você atender ela em até 20 minutos, é muito grande. Então, a gente faz isso sempre aqui. Essa é minha dica de ouro. E assim, eu falava assim, não, deixa eu terminar isso aqui, daqui a pouquinho eu retorno esse cara. Aí sempre perdia. E eu comecei a ver, quando o cara te procura, ele está preocupado naquela hora. 20 minutos depois, 30 minutos depois, ele já está preocupado com outra coisa. Se você entrar em contato com ele, ele vai nem te responder naquela hora. Então, assim, essa para mim foi a dica de ouro para eu começar a ter melhores conversões. Que legal. Então você passou 3 meses ali no limbo, vamos colocar assim, tentando entender o que estava acontecendo. A partir de 3 meses começou a gerar lead, mas não conseguia gerar conversão. Exatamente. Até que você mudou a chave do comercial e falou, precisa atender em 20 minutos. Aí o negócio começou a ficar bom. Exatamente. Então, assim, ainda tem também outras coisas, né, no comercial, mas isso foi o que eu vejo que eu comecei a conseguir converter mesmo. Que bom. Foi atender na hora. A lead estava vindo e eu não estava convertendo. Então, eu comecei a entender isso melhor. E foi esse timezinho mudou o cenário. Então, aí a partir disso, comecei a ter mais conversões e comecei a... Como eu entendi o que não estava convertendo, então agora que eu estou sabendo o que eu estou conseguindo, o que eu preciso fazer para converter, vamos voltar à estratégia para trazer mais lead. E aí eu comecei a estar bem próximo de vocês em todas as estratégias aí de vocês. Pô, Conrado, que legal. E já tem 1 ano aí, né? Uhum. De parceria. E como é que você julga esse primeiro ano nosso aí de Moods de parceria? Cara, eu sinceramente estou acima da expectativa. Que bom. Para mim está acima da expectativa o que a gente tem, tá? Então vamos lá. 3 meses sem nada. Fechei 1, fechei 2. Hoje, nesses, vamos falar, 7 meses, eu fechei, para mim foram 10 clientes nos últimos 7 meses. Para mim, isso é maravilhoso.
Nos números, para mim, isso é maravilhoso. Mais de um cliente por mês. Muito bom. Tô com muita coisa na boca também, para colocar na rua. Tá lá no... Isso, e assim, a qualificação da lead está sendo o mais importante para mim. A lead está vindo mais certinha. Está vindo muito certinha. A gente tinha muita coisa no começo, né? Que era gente pedindo emprego, né? Currículo, decore. Exatamente. E só E a gente Revisão foi de folha de ajustando. pagamento, demissão. Isso. E a gente Acontece foi muito. ajustando, foi melhorando, foi afinando a estratégia. Hoje a lead chega redondinho o que a gente precisa e chega redondinha para a gente estar na boca para converter. Aí é mais a qualidade nossa mesmo. Porra, Conrado, que legal, cara. Assim, a gente conseguir 10 clientes, conseguir mais de um cliente no mês, é o que a gente faz, assim, é o nosso objetivo, a nossa missão. Eu falo assim, mas 10 clientes não é pouco? Não, Não. gente, é 10 clientes recorrentes. Isso Pagando é uma estratégia, mensalidade. Isso é uma outra estratégia que eu falo muito com os meus clientes da parte do BPO financeiro, que é o que vira chavinha de muito cliente meu. Quando ele consegue entender isso, vira chavinha de muito Não, a cliente meu. recorrência é rei. Exatamente. A gente chama de MRR aqui, né? Receita recorrente mensal é Você o mais prefere importante. vender um cliente para atender todo mês ou produzir uma landing page? Não, eu prefiro o cliente para todos os meses Para eu todos os atender. meses. O lifetime do cliente, ele é o que garante a sobrevivência da empresa. É o Exatamente. que aquela Vou usar empresa isso vai aí, deixar hein? com a gente. Lifetime, eu nunca usei isso aí não. Eu conheço, mas nunca usei isso com meus clientes não. Vou começar a usar. E é legal para o cliente entender quanto que custa esse cliente, quanto que esse cliente paga para ele ao longo de um ano, de 2 anos, de 3 anos. Então é muito legal para ele ter para o contador principalmente, para ele ter uma dimensão. Às vezes o contador pega um cliente, por exemplo, que pague R$800, R$1.000 por mês. Você tem esses números seu hoje? Tenho. Tem? Do meu eu tenho. Ah, tá. Porque eu também ofereço para os meus clientes. Meus clientes têm essa noção. Legal. Eu tenho. Como a gente vem de um princípio de empresa de tecnologia, a gente tem algumas coisas na nossa gestão que é muito de criança de 5 anos, mas a gente tem muita coisa que é madura, porque a gente traz isso do mercado. Empresa de tecnologia praticamente importou Ctrl-C, Ctrl-V, muita coisa do mercado americano. Então, a gente trouxe muita coisa de vivência Por exemplo, a gente é muito forte em viés de marketing e vendas para a gente, por exemplo, em analisar número de venda, analisar... Esse menino é bom, hein? Esse Pedro é bom, hein? Bom demais. Foi o meu primeiro, é o meu primeiro e está com a gente até hoje. Ele é o camisa 10, é o melhor que tem no time. Então, assim, o Conrado me fala aqui, nós estamos nesse... Vou fazer um compromisso público com você aqui. Você vai começar o seu podcast da Elementar. Beleza, vamos sim, ué. Vamos começar. A gente vai falar... Você vai decidir se vai ser Te um falo que tem um podcast... pouquinho de resistência, né? Não, mas nós vamos te... Mas vamos A gente vamos, vai vamos sim. guiando, vai conversando. Se você precisar, a gente grava os primeiros juntos. A até... gente vira seu co-host no primeiro pra você liberar. Você decide se vai ser de serviço, se vai ser da área de de gestão. contabilidade, você vai pegar nicho. Você decide. Mas o Vai, que vamos sim, vamos a sim. gente quer dessa parceria? É que a gente evolua nessas estratégias. E pode ser uma outra mudança de chavinha também, né? Eu acredito, Conrado, de verdade que a gente é muito parecido nesse ponto. Você também é um cara de viés de conteúdo, eu também sou. E eu também venho do mercado de marketing de conteúdo, eu também gosto de marketing de conteúdo. Quando eu abri o Contador Agora, a primeira coisa que eu fiz foi um artigo para o blog, eu não tinha feito nada. Eu não fiz outra coisa, eu fiz um artigo para blog, porque eu acredito muito nisso. E quando a gente conseguiu implementar a estratégia de vídeo, mudou o nosso cenário. Só para você ter uma ideia, Conrado, isso eu vou falar que é importante para todo mundo saber. A gente tem 55 podcasts gravados. No Contador Agora. Nossa. A gente tem 55 podcasts gravados. Nós temos 2 anos, 1 ano e meio de podcast, né? 2 anos. 2 anos de podcast. Todo podcast vê um cliente recorrente. Nós nunca tivemos um podcast. Você faz um por quinzena, mais ou menos. A gente faz toda semana, toda quinta-feira a gente solta. Só que mas a gente fez faz algumas temporada. temporadas. Então, por exemplo, a gente faz tá. durante 6 meses para, 3, 4 meses. E vai movimentando esse conteúdo. Depois a gente volta e faz mais uma bordoada. E por que a gente faz e para? Porque cansa e enche o saco muitas vezes. Chega uma hora que realmente cansa. Você fala assim, cara, eu não vou falar de quê? Então você dá uma pausa de 3 meses para a mente voltar e você volta com gás. Isso que a Vanessa falou para mim é uma preocupação que eu tenho também nessa questão da geração de conteúdo. Onde focar, né? Porque o mercado, tá, gente? Eu vou explicar para vocês. O mercado vê de forma bem diferente o BPO financeiro para empresas e a administração de condomínio.
Sim. Só que, segredinho, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Muda só o nome do influenciador Só que muda inventou o nome entendeu? bonitinho. Não sei quem foi o danado que lá atrás falou que a administração de condomínio é a parte financeira do condomínio. É o BPO financeiro do condomínio. É a mesma atividade. E aí o meu medo dessa questão de onde fazer o viés é justamente nesse sentido. Se eu falar para condomínio, será que quem é contabilidade pode não falar assim, esse cara só fala de condomínio, então o que ele sabe de contabilidade, né? Ou esse cara só fala de BPO, o que ele sabe de condomínio, né? Eu tenho esse medo. Ô, Conrado, mas não precisa ter, você sabe por quê? Quando você pega um nicho e desenvolve ele, cria uma comunidade em volta dele, vamos supor, condomínio, a sua imagem como contador vai estar treinada o tempo todo. Isso é um fato. Uhum. O segundo fato é que você está num nicho que, na verdade, é um subnicho. Condomínio. Você não tem muita coisa disso. Você tem em Belo Horizonte 3, 4 grandes empresas disso. De administração. Porque o foco é só administração de condomínio. Mas você não tem nada inteligente, você não tem nada diferenciado no mercado sobre isso. Você não tem um podcast sobre isso. Não existe uma empresa que tem uma estratégia mais refinada disso. E saberia que a maioria das propostas que eu perco são porque eu não sou grande? Eu imagino. Ainda, Conrado. Exatamente. Ainda. Porque essas empresas vieram de um passado onde elas conseguiram dar o boom, igual a Emiv. Vamos supor a Emiv aqui em Belo Horizonte, para quem não é de BH, não sei se a Emiv tem fora de BH, que é a empresa de segurança eletrônica tem. E que é uma empresa que cada 2 casas, uma é Emiv, por exemplo. Uhum. É um ramo que talvez seja difícil você entrar se você não for grande. Mas condomínio, eu acredito, se fizer um trabalho muito bem feito, a gente consegue gerar a autoridade necessária. E eu posso falar uma coisa? Estamos colocando o pezinho. Vamos. E eu preferiria, se eu fosse quem te contrata é o síndico? Quem me contrata é o síndico. É a Assembleia. A Assembleia. Se eu fosse uma Assembleia, eu preferiria contratar uma empresa que talvez não fosse tão grande, mas talvez que me daria mais atenção. É nessa toada que eu vou, na parte comercial. Tudo bem que eu não sou grande quanto a ABC. Que não pode falar, porque senão o capeta tenta também. Mas eu consigo te dar mais atenção, eu consigo alocar um profissional para te atender, eu consigo fazer isso ou aquilo. É nessa toada que a gente vai e é nessa toada que a gente presta serviço. Não é só a falácia, não. É nesse sentido mesmo. E uma coisa assim que, para mim, tá, gente, é proximidade. Tá? Na minha prestação de serviço, seja em qualquer ramo, é proximidade que a gente tem. Hoje, para você falar com uma grandona, é e-mail, espera muito tempo. Na verdade, isso, no meu mercado, tanto financeiro quanto contábil, é muito comum isso. Uma dúvida, se você tem uma dúvida, Almir, você vai perguntar para o seu contador, não, será que quanto que é para contratar um funcionário aqui? Me fala quais os encargos. Você está pensando naquele funcionário naquela hora, não está pensando daqui a um mês. Entendeu? Não adianta. Então, assim, você precisa de proximidade para conseguir ter essa informação para tomar a melhor decisão. Então, se você me faz uma pergunta hoje e eu te respondo daqui a um mês, você já tomou a decisão, sem a informação, e pode ser uma decisão errada. Pode. Sim, fora que entra... E se outro contador me passar a informação no lugar do que eu esperava, talvez eu até mude de contabilidade. Exatamente. Então, assim, o síndico é a mesma coisa. Ele precisa de resolver alguma coisa do condomínio dele. Está vazando água? É hoje. Não é depois de amanhã, não. Não é daqui a um mês que eu vou resolver o vazamento de água. Está vazando água agora. Agora. Não é abrir um chamado para responder. E um outro ponto que entra nisso é a personalização do serviço prestado. Sim. Geralmente, as grandes têm um processo engessado que o problema é A, B, mas o processo é o A, vai seguir aquele A e nada vai mudar. Vanessa, eu tenho cliente que a gente criou um indicador para esse cliente. Só esse cliente tem esse indicador de rentabilidade. Porque é o negócio dele, ele vê daquele jeito, ele consegue entender que aquele negócio é daquele jeito. É uma dor, uma necessidade específica daquele cliente. Exatamente. Ali. E as grandes não conseguem fazer essa personalização. E aí fala, mas como é que você faz isso? Como é que você vai crescer assim, Conrado? Sei os caminhos, não vou falar, obviamente. Sei o que precisa ser feito. Me dá uma capacidade de crescimento menor, mas eu vou crescer com a consistência que eu quero. Eu vou crescer sem perder. Legal. Conrado, vou aproveitar para... Minha câmera, corta para o Conrado aqui. Conrado, para a gente deixar até no seu site esse corte, na sua. Aqui. Explica quais serviços você presta para condomínio,
Faz o seu pitch aí, porque vai ser um bom conteúdo para você também colocar no seu site, divulgar bastante. Condomínio? Pô. Tá. Vende a Elementare. Do jeito Não, que você. beleza. Da maneira que você achar que faz mais sentido. Não, beleza. Então, para condomínios, como é que funciona para condomínio? A gente faz toda a administração de condomínio. O que é administração de condomínio? É o financeiro do condomínio. É o contas a pagar, é o contas a receber, a conciliação bancária. Todo condomínio também precisa de prestação de contas. O síndico mensalmente tem que falar o que ele recebeu, o que ele gastou. E ele tem que fazer essa prestação de contas. E nós fazemos essa prestação de contas quando é a administração de condomínio. Então, eu faço toda essa parte burocrática, financeira e obrigatória para dar tranquilidade e transparência para o condomínio, né? E aí vem as coisinhas que são o nosso diferencial na Elementare, né? Muitas administradoras de condomínio hoje não têm a parte contábil. Se você quiser contratar a parte contábil, cobra uma taxinha a mais por fora. Ah, eu quero entregar a 10, que é a declaração aqui de Belo Horizonte. Então, vou te cobrar R$25, R$50 por fora aqui, porque não está no meu escopo de financeiro. Como eu tenho esse know-how e toda essa estrutura financeira, contábil, eu consigo fazer também a parte contábil do condomínio. Então, eu faço tanto a parte financeira, que é a obrigação, que é a administração de condomínio, mais a parte contábil. Esse é um grande diferencial nosso. E isso, gente, parece que não, mas é o que faz o meu cliente ficar comigo hoje. Eu adoro quando o cliente vem de outras administradoras de condomínio, porque ele vê essa diferença. A gente está próximo dele. Eu estou do lado dele, o dia a dia, o dia inteiro. Ele tem uma dor, ele tem uma dúvida, eu estou com ele ali. Ele vai me perguntar, nas nossas formas de contato, ele vai me perguntar, eu vou responder para ele na hora, eu vou ajudar ele a resolver o negócio. Ele tem que pagar um pedreiro, ele vai me passar o Pix, eu vou depositar o Pix para ele na hora. Eu vou resolver para ele na hora essas questões. E isso, essa proximidade, é um grande diferencial da Elementare. Então, a gente faz toda essa parte financeira, ajuda na parte contábil e está do lado do cara no dia a dia. Isso que é o que a gente gosta de fazer, é do jeito que a gente gosta de fazer, dessa forma. Legal. E acrescentando Eu não falei mais olhando para você. Não, mas mas... Não tem problema não, né? Não, e acrescentando aquela questão de BPO, que a gente tem falou... mais um detalhezinho que é Vai lá. importante. Todo condomínio é obrigado a fazer orçamento anual. A maioria dos meus concorrentes não fazem. Eu já estou fazendo dos meus condomínios do ano que vem. Olha que legal. Dos meus condomínios e dos meus BPO financeiros. Já estou projetando o resultado do ano que vem. Nossa, que legal. Fazendo orçamento para 2024. Pronto. Põe na do meio aí, meu querido editor. Vamos lá. Ô, Conrado, aonde que... fazer duas perguntas aí pra gente... Não sei se ficou legal, tá vendo? Que eu ia falar. Não, ficou sensacional. Me fala aqui, onde que você enxerga a Elementare daqui 5 anos, nos próximos 5 anos aí? O que você enxerga dela? Nos próximos 5 anos... Onde que você quer estar? Onde você quer chegar? O que você espera? Tamanho? Esse negócio de temporalidade é difícil para mim, né? Porque eu esperava estar rico hoje. 5 anos atrás eu achava que eu fosse estar rico hoje. Mas tá, viu, gente? Mas estável, não cai nessa, não. O que eu vi do mercado, tá? O que eu vi desse mercado nosso? Tanto contabilidade quanto o BPO financeiro, eles são... Eu tenho clientes em São Paulo, eu tenho clientes em Recife. Ah, então não é só BH. Não é só BH. Mas a qualidade com a qual eu atendo a região metropolitana de Belo Horizonte é muito maior do que a que eu atendo o cara lá de São Paulo. Por quê? Proximidade com fornecedores, proximidade com clientes. Isso facilita muito. E a contabilidade também, eu vi que é um negócio regional. É muito difícil de você contratar uma contabilidade lá de São Paulo. Você vai contratar uma contabilidade da sua cidade. Se possível, do nicho que às vezes, se possível, do nicho que você está. Okay. Entendeu? Então, assim, onde eu vejo a Elementare daqui a 5 anos? O meu crescimento, eu quero ter um volume de clientes maior do que eu tenho hoje aqui em Belo Horizonte, mas eu sei que o meu crescimento tem que ser com outras regionais. Eu quero criar Elementare Goiânia, eu quero criar Elementare São Paulo, Elementare, legal, entendeu? Esse é o caminho. Não sei se é daqui a 5 anos. E você pensa em fazer isso modelo franquia próprio? Você já pensou nisso? Não. Sim e não. Eu acho que o meu modelo de prestação de serviço de proximidade, eu não sei se eu consigo
tornar isso palpável para franqueado. Não sei ainda hoje. Você Consegue ter demais. filial, para você, seria mais... Exatamente. Eu seria mais assertivo. Entendeu? Eu não sei te dizer se o meu formato de trabalho se encaixaria com franquia. Mas pode ser um caminho também. Mas hoje eu penso em filiais. Em outras unidades. Esse é o caminho do crescimento. Se vai ser daqui a 5 ou 10, ainda não sei te dizer, viu, Almir? Eu vejo o Se crescimento você me ajudar, grande. e eu acho que vocês estão me ajudando, vai ser... Não, Nosso time já está aqui. pronto 2 ou aqui. 3. Abrir empresa em Curitiba. São Paulo. A declaração de imposto de renda em São Paulo. Vamos produzir conteúdo. Ô Conrado, eu gosto dessa sua visão de abrir outras filiais em outros estados, em outras capitais que seja. Eu acho realmente que esse é o caminho. Eu acho que você está certo quando você fala da regionalidade, da contabilidade. A gente tem muito cliente aqui que trabalha em nível Brasil, só que a gente sabe que o que funciona é o que trabalha, o que vem da cidade do cara. Eu acredito nisso. Me fala uma coisa aqui, Conrado. 2 coisas, né? Você falou que você passou esses 4 anos fazendo seu próprio conteúdo, depois você contratou uma agência que seguiu um caminho bom, mas não no objetivo que você precisava. Depois você encontrou a gente, uma empresa que a gente não fala o nome. A gente tá brincando aqui, mas é minha amiga nossa. Eles são amigos nossos. E depois você contratou a gente. Eu queria te fazer uma pergunta honesta. Se fosse para você pegar esse último ano de contador agora com você, o crescimento que você teve, o que você espera, se fosse assim para definir em uma palavra, como é que você definiria essa parceria nossa? Em uma palavra? Em uma palavra. Não, é só sucesso. Pronto. É sucesso. Que bom. Se fosse do sucesso e crescimento. Eu acho Boa. que é isso. Sucesso e crescimento. Ô, Conrado, e da minha parte, cara, da parte do time, da Vanessa, Sim. a gente te convidou para ser o nosso embaixador, porque a gente... Você pode achar que não, cara, mas é raro você ter uma empresa contábil que realmente quer crescer. Porque quando a gente trabalha com contador de tudo quanto tamanho que você puder imaginar. Desde o cara que está começando até cara que tem 300 funcionários. Mas dificilmente você encontra um empresário do ramo de contabilidade que realmente pensa no negócio dele em crescimento. Então, assim, você é um cliente muito especial, muito importante para a gente. Que são seus olhos? Te agradecer por esse conteúdo e já fazer o convite para todo mundo que está assistindo a gente. Deixa, põe na do meio aí, meu editor. É o seguinte, o Conrado vai ter o podcast dele. Bora. A Elementary Cast. A gente deve pensar no nome, mas vem aí. Vem aí e que essa nova jornada de trabalho nossa, que a gente vai produzir muito mais conteúdo, e conteúdo em vídeo, conteúdo mais moderno, o que está tendo hoje, o que está convertendo mais hoje. Eu acredito que desses 120 clientes aí vão vir mais 1.200 aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigado pela parceria, pela amizade, por tudo. Eu que agradeço, Almir. Prazerzão também, viu? E falar aqui para vocês, contadores aí, que muitas vezes nos assistem, a gente vê os comentários do YouTube. E sabe, Conrado, a gente pega muito contador que às vezes está desistindo da profissão, às vezes está chateado, porque às vezes não consegue. A gente pega cliente aqui que tem 20 anos de escritório e que conseguiu 5 clientes nesses 20 anos, que o cara já está desmotivado. A gente pega um nicho também que vem para a gente muito forte, que é uma segunda geração que o pai aposentou, que o filho assumiu e que não faz nem ideia de onde que parte, muitas vezes fica desesperado. É o seguinte, marketing não é da noite para o dia. Não existe uma fórmula mágica, quem dera se existisse. O Conrado falou aqui com a gente que foram 3 meses aí batendo cabeça até tudo começar a querer funcionar, a roda querer começar a girar. E na minha visão ainda está girando muito pouco em vista do que a gente pode fazer girar. Sim. E agora nessa proximidade nossa a gente vai fazer girar muito mais rápido, com muito mais consistência. E falar para os contadores para não desistirem. Muitas vezes, se você tem condição de contratar uma agência, ou de contratar alguém interno, ou de fazer internamente, faça. Se não tem condição, tenta fazer sozinha, tenta aprender, mas não deixa de fazer alguma coisa para o crescimento, não, né? Então, contadores, né? Então, pessoal, assim, esteja próximo do seu cliente, atenda bem o seu cliente, esteja também próximo dos seus fornecedores, entenda com eles as estratégias que eles estão adotando, eles que vão te ajudar a crescer. Senta com eles, entende com eles, faz com eles, que aí você vai ver que o negócio vai dar resultado. Esse foi o meu caminho, hein? Essa parte, a gente preza muito por isso, justamente porque ninguém cresce sozinho e se a sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Sim. Então, todas essas estratégias
que ajudam no crescimento, elas são muito importantes, mas entender que você precisa crescer, eu acho que é o primeiro passo fundamental para qualquer empresa. Se você não entende que você precisa crescer, que você precisa se fortalecer, eu acho que você não consegue dar os primeiros passos. E você, contador, que ficou interessado e quer saber como que é essa matriz de risco e pendência, eu vou deixar o contato aqui do Conrado. Vocês ficam enchendo o saco dele lá no Instagram dele, no WhatsApp dele, na página dele, para ver se ele libera para vocês aqui, que isso é segredo de negócio, hein, Conrado? Isso aqui não sei se vai liberar não, viu? Conradão, obrigado, meu amigo. Obrigada, Conrado. Valeu. Meus amigos, até o próximo conteúdo. Valeu!